O extra da novela capítulo 137. Adeus. 4. Com a aparição repentina de seu pai, Shai-Naim olhou para mim com indiferença. Ah, ei, esse é meu pai. Tudo bem, vejo você mais tarde. N não, você não tem que sair. Eu não tenho vergonha de ter você aqui. Eu sei. Antes que pudéssemos ter uma conversa adequada, a porta se abriu e uma brisa leve entrou. Nossas cabeças se voltaram para a porta. Toque, toque. Um homem de terno completo entrou no quarto do hospital. Eu me levantei da minha cadeira e cumprimentei o pai de Shai-Naim, Shai Shin-yuk. Embora eu o tivesse visto várias vezes no noticiário, esta era a primeira vez que o via pessoalmente. Ele se parecia com Shai-Naim, mas tinha uma impressão mais nítida. Como ele era muito mais alto do que eu, o jeito que ele estava olhando para mim parecia frio. Shai Shin-yuk era um homem cuja aparência e aura não podiam ser chamadas de comuns. Na verdade, no entanto, Shai Shin-yuk não era particularmente notável como herói ou empresário. Na verdade, como alguém de talento médio, ele passou a maior parte de sua juventude à sombra de seu pai. Apesar disso, ele conseguiu se tornar o sucessor do clã Shai graças ao seu caráter justo e autocultivo sem fim. Quem é? Shai Shin-yuk perguntou. Ah, eu sou amigo de Shai-Naim. Meu nome é Kim Jin. Kim Jin. Shai Shin-yuk esfregou a barba e ponderou. E ele é apenas um amigo. Não há nada entre nós. Enquanto Shai-Naim estava coçando a bochecha de vergonha, Shai Shin-yuk falou. Já ouvi falar do seu nome. Você é bastante conhecido em Cube. Sua arma é uma arma, eu acredito. Assim. Eu vejo. Shai Shin-yuk bateu no meu ombro. Eu me forcei a sorrir e fui em direção à porta. Vou deixar vocês dois conversarem agora. Eu não estava acostumado a falar com um figurão tão grande. Falei o mais educadamente possível, e Shai Shin-yuk devolveu um grande sorriso. Obrigada. Sem problemas. Tchau. Te mando uma mensagem mais tarde. Saí da sala sem responder a Shai-Naim. Assim que fechei a porta atrás de mim, meu smartwatch tocou. Olá? Sim, cliente. Os itens que você pediu estão prontos para serem entregues. Liguei para pedir seu endereço. 2 semanas atrás, encomendei itens do Essential Armory usando o cartão preto que Yeonha me deu. Ambos. Não, os drones ainda estão sendo preparados. Serão entregues na próxima semana. Encomendei 2 drones e 3.000 balas de metralhadora pesada de 12,7 milímetros. Apenas as balas saíram para cerca de 500 milhões de won no total. Ambos eram itens que eu precisava urgentemente para a próxima semana. Sim, o endereço de entrega é. Depois de dar meu endereço, acessei meu laptop com meu smartwatch. Havia uma configuração que eu precisava criar. Eu deveria ter cerca de 1.532 SP. Com os 2.600 SP que ganhei ao matar Shai Jinron, 1.532 foi o que restou depois de criar Dexterity. Certo, apenas destruindo uma história distorcida, ganhei 2.600 SP. Claro, eu poderia ter ganho mais SP me revelando como o assassino de Shai Jinron, mas obviamente, isso não era algo que eu queria. SP atual, 1.572. Mas quando verifiquei meu SP, eu tinha cerca de 40 SP a mais do que era pela manhã. Oh, certo. Eu bati meus joelhos. Deve ter sido porque fui nomeado como um dos cadetes feridos pela explosão do poder mágico. Sem pensar muito, atravessei o saguão do hospital e me sentei em um banco próximo. Desert Eagle, modo de metralhadora pesada. Toco, toco. Tocando no teclado holográfico do meu smartwatch, criei uma nova configuração. Igual. Desert Eagle, modo metralhadora pesada, usando uma pequena quantidade do poder mágico do Stigma, funde a Ether e Desert Eagle para formar uma metralhadora pesada, com muitas funcionalidades adicionais adicionadas ao Desert Eagle. A quantidade de São Paulo necessária aumenta, 1.500 SP será usado, igual. Isso é muito. Uma metralhadora pesada modelada após o M2. Era maior que um rifle de assalto e exibia um poder destrutivo muito maior. Era uma arma de guerra, em todos os sentidos da palavra. Mas como só poderia ser usado situacionalmente, não deveria valer 1.500 SP. Depois de ponderar por algum tempo, tentei aumentar a quantidade de poder mágico do Stigma necessária para a mudança de modo.
Usa 1,5 raias de estigma. 1.100 SP será usado. O custo foi reduzido em 400 SP. Isso é bom o suficiente. Na próxima semana, eu tive que conquistar um dungeon com Kinsu. Com o livro da verdade, descobri que seu último estágio era defesa. Tanto para este dungeon quanto para os próximos episódios, tive que pegar essa metralhadora pesada. Eu apertei salvar. Por outro lado, Yeonha arrastou sua mente exausta para sua casa em Seul. Ah, minha filha Yeonha. Como foi se eu estava tudo bem? Eu vou para a cama. Deixando para trás seu pai que a olhava preocupado, Yeonha se enterrou em seu cobertor. Os pensamentos girando em torno de sua cabeça não desapareceram. Na verdade, eles só se tornaram mais caóticos com o passar do tempo. Kim A-jin e Chai Jin-won. Chai Na-eun e Kim A-jin. Kim A-jin realmente matou Chai Jin-won? Se sim, por quê? E ele matou Chai Jin-won? Ou ele teve que matar Chai Jin-won? Toco, toco. Uma batida repentina na porta interrompeu sua linha de pensamento. Yeonha. Você está machucado? Seu pai perguntou do outro lado da porta. Estou bem. Sério? Eu cortei algumas frutas para você. Está bem. Estou cheio. Traço. A presença atrás da porta desapareceu. Logo, quando Yeonha estava tentando reorientar seus pensamentos, uma voz não convidada soou. Yeonha, você quer que eu faça um ramen tio? Ah, caramba, me deixe em paz. Yeonha gritou na porta e cavou em sua cama. Ela podia sentir a decepção de Oh Jin-won, mas no que lhe dizia a respeito, era em parte culpa dele que ela estivesse se preocupando com tudo isso. Ele tinha que ser punido também. Depois que Oh Jin-won desapareceu completamente, Yeonha lembrou tudo o que viu hoje. Se Kim A-jin realmente matou Chai Jin-won, qual seria o motivo? Será que ele descobriu a verdade do incidente com Go por conta própria? Não, isso era impossível. Nem mesmo sua guilda de informações foi capaz de reunir qualquer informação sobre o incidente com Go. Ela só conseguiu descobrir a verdade por causa do diário de seu pai. Kim A-jin certamente não poderia ter descoberto a verdade por conta própria. Espere, Agência da Verdade. Yeonha balançou a cabeça. Havia verdades que as guildas de informação podiam descobrir e verdades que as guildas de informação não podiam descobrir. O incidente com Go certamente pertencia a este último. Além disso, simplesmente não somava. Se Kim A-jin realmente soubesse a verdade, não havia como tratá-la tão gentilmente. Dessa dúvida presunçosa surgiu uma suspeita. E se ele a perdoasse? E se os esforços dela aplacassem a raiva dele? Não. Isso ainda não fazia sentido. Se ele a perdoou, Chai Na-eun, então Chai Jin-won também deveria ter sido perdoada. E se houvesse outro motivo? Se Kim A-jin realmente assassinou Chai Jin-won e teve um motivo para isso, a única pessoa que poderia saber disso era Yoo Jin-wook. Ele também foi o primeiro a descobrir sobre a tatuagem de Kim A-jin. Nesse caso, havia uma chance de ele saber mais sobre isso. Yeonha rapidamente fez uma ligação. Você não pode ligar para o receptor porque seu número foi bloqueado. Ah? Yeonha ficou estupefata. Com o rosto vermelho, ela murmurou em transe. Você me bloqueou? Eu vou dizer ao papai. Enquanto ela estava cerrando os dentes de raiva, ela teve um pensamento repentino. Bloqueado. O fato de o que bloqueá-la deu a ela uma sensação de segurança. Porque ele me bloquearia? Ele nem sabe que eu vi a tatuagem de Kim A-jin. No que dizia respeito a ela, eu que tinha que tê-la bloqueado porque ele estava tentando esconder algo dela. Yeonha pensou muito debaixo do cobertor. Mas logo, a porta de repente se abriu. Yeonha, levante-se. Uma voz fria soou. Sentindo um calafrio nas costas, Yeonha espiou a cabeça para fora do cobertor. Sua mãe, Jung, estava olhando para ela bruscamente. Mãe. O que você fez? Seu pai está bebendo soju chamando seu nome. É? Não, eu não fiz nenhum. Ok, certo. Saia e peço desculpas. Ah, mas estou no meio de algo importante. Se apresse. Ah, espere. Ah. Jung arrastou Yeonha para fora da sala. Fim de semana. Cheguei a um dungeon sem nome com Kinsu. Era uma masmorra do tipo palco escondida em um pântano, cheia de jacarés gigantes. Porque eu não sabia muito sobre esta masmorra, fiquei preocupado no começo.
Mas agora que eu tinha Kinsu comigo e mapeei a maior parte do dungeon com o livro da verdade, eu estava totalmente confiante em sair deste dungeon ileso. Kinsu e eu éramos uma combinação de trapaceiros. Acho que se poderia dizer que preenchíamos as fraquezas um do outro. Cada estágio do dungeon tinha dezenas de monstros da máfia e um monstro de nível de chefe. Eu poderia facilmente cuidar das batatas fritas, deixando Kinsu conservar sua resistência para o chefe. Com o poder mágico Sword Saint de Kinsu, todos os monstros-chefes foram cortados ao meio como tofu. Isso parece o estágio final. Avançando suavemente, chegamos à etapa final, que teve uma atmosfera um pouco diferente das etapas anteriores. Diante de nossos olhos havia um campo aberto, silencioso e cheio de nuvens de guerra. Kinsu tirou Mistelten. Então, uma mensagem apareceu na frente de nossos olhos. Estágio final. Sobreviva por 30 minutos contra um exército de monstros de nível 8 intermediário alto. Rank intermediário alto. Uau! Kinsu franziu a testa, mas eu aplaudi. Assim como o livro da verdade disse, o estágio final foi um estágio de defesa, o que foi vantajoso para mim. Sobrevivendo por 30 minutos. Isso inclui eles. Kinsu e eu nos viramos. Atrás de nós estavam 3 meninas do ensino médio tremendo de medo. Perguntei a Kinsu. Você acha que eles são NPCs ou pessoas reais? Não tenho certeza. Nossa, não somos NPCs. Eles pareciam ter nos ouvido enquanto um deles gritava corajosamente. Somos cadetes da Academia Militar de Agentes. Está bem, está bem. NPCs existiam em algumas masmorras e torres, que eram produtos do outro mundo. Naturalmente, os NPCs geralmente eram pessoas desse mundo, não meninas do ensino médio da Terra. Vou montar um bunker apenas no caso. Um bunker? Eu consumi um traço de estigma e o criei na forma de um bunker. Aprendi maneiras altamente precisas de usar o estigma depois que obtive destreza. Embora o poder mágico do estigma se manifestasse de acordo com minha vontade, era necessária destreza para que eu materializasse o que imaginei em minha cabeça. Uau, o que é isso? O bunker que criei lembrava o bunker do famoso jogo StarCraft. Fique dentro. Sim. Obrigada. As meninas do ensino médio rapidamente correram para dentro. Isso é incrível. Quanto tempo pode durar? Não é tão forte. Eu só usei um pouco de poder mágico. Mas deve ser o suficiente para protegê-los de serem pegos no fogo cruzado. Com o bunker protegendo as meninas, Kinsu parecia mais relaxado. Tudo bem, prepare-se. Parece que eles estão vindo. Claque, claque. Do campus silencioso, um número incontável de monstros começou a aparecer. Ghouls, zumbis, banseis, golems de carne. Eles eram todos monstros mortos-vivos. 30 minutos. Peguei a Desert Eagle e coloquei um alarme no meu smartwatch. Kinsu, você já jogou um jogo assim? Em jogos de defesa de torre, ondas de monstros ficam mais fortes com o passar do tempo. Transformei a Desert Eagle em modo de fuzil de assalto. Eu vou lidar com a frente, então você lida com os monstros na parte de trás. Você pode evitar minhas balas, certo? Contanto que você não esteja atirando muito descontroladamente. Não se preocupe. Fixei o fuzil de assalto no chão e infundi mais poder mágico do estigma nele. O fuzil de assalto então cresceu em tamanho e se transformou em uma metralhadora pesada em um tripé. Oh! Isso não é novo? É um pouco mais forte do que um rifle de assalto. Devo atirar primeiro. Ou você quer liderar? Você pode ir em frente. Vou desviar de suas balas sozinho. Tudo bem, corra. Pat. Kinsu disparou mais rápido que minhas balas. Varredura. Murmurei baixinho e segurei a metralhadora pesada. Esta arma de destruição em massa impedia o movimento de seu usuário e impedia a mira precisa. No entanto, seu poder destrutivo era mais que suficiente para cobrir suas falhas. O cano da arma brilhou em branco. Balas dispararam para frente como projéteis de canhão, cada uma atingindo de 3 a 4 monstros. Kong. Uma revista carregava 300 balas e a arma tinha uma taxa de disparo de 1.300 balas por minuto. Em outras palavras, era perfeitamente possível usar todas as balas que eu trouxe em apenas 3 minutos. No entanto, eu propositadamente mantive uma velocidade lenta. Uma razão era evitar acertar Kinsu,
e a outra era acertar vários inimigos com cada bala. Clang, 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 cápsulas de balas caíram no chão. Ring. Então, de repente, uma garra disparou em minha direção. O selo de reforço de poder mágico no meu bracelete de obsidiana bloqueou facilmente esses ataques fracos. Quake. Em seguida, avistei um gol rápido correndo em minha direção. Por causa de sua velocidade inesperadamente rápida, ativei o bullet time. O mundo desacelerou e minha consciência acelerou. Untergol. Era um monstro de nível intermediário que era mais rápido que muitos monstros em seu nível. Parecia ter descoberto que meus ataques eram principalmente voando baixo, já que até saltava habilmente. No entanto, não importa o quão inteligente e rápido fosse, um monstro da máfia era um monstro da máfia. Em um instante, girei o cabo da metralhadora em um ângulo agudo e atirei. 2 balas curvas dispararam para frente e perfuraram a cabeça do Untergol. Guk. Com a cabeça explodida, caiu no chão. Mas como eu estava focado no Untergol, o progresso da batalha ficou mais confuso. Felizmente, Kinsu estava segurando os monstros mais fortes nas costas. Com bullet time ainda ativo, torci a mira da metralhadora mais uma vez. Abanando a metralhadora em forma de cone, atirei em todas as direções. Dudududu, as linhas inimigas estavam em ruínas devido à minha calculada barragem de balas. Uma bala perfurou o peito de um gol e explodiu a cabeça de um zumbi. Pedaços de carne e fluido cerebral respingaram. O zumbi e o gol caíram de joelhos sem se mover mais do que um único passo. Não poderia ser bom para a saúde mental, mesmo para monstros mortos-vivos. Gastei cerca de 1000 balas. Conforme planejado, cuidei das batatas fritas e Kinsu entrou na briga e derrubou as elites. Então, após 30 minutos de batalha, a etapa final chegou ao fim. Nós nos aproximamos do bunker atrás de nós. Ei, vocês aí! No entanto, as meninas do ensino médio que deveriam estar lá dentro se foram. Kinsu murmurou com um suspiro. Eles eram NPCs. Sim. Pessoas modernas que apareceram em dungeons como NPCs. Sabendo plenamente o que isso significava, não conseguimos expressar nossa alegria de vencer o dungeon. Ajin, olhe para lá. No chão para onde Kinsu apontou havia 3 contas amontoadas como as meninas do ensino médio. Ah! Aqueles que morreram em dungeons às vezes se tornaram NPCs. Essas contas eram tudo o que restava delas. Grânulo de alma cor-de-rosa de nível intermediário baixo, criado pela alma condensada de uma vida morta dentro do dungeon. Igual soulbeads foram usados como materiais para selos mágicos e encantamentos mágicos. Mesmo contas de nível intermediário baixo seriam facilmente vendidas por centenas de milhões em Violet Banquet. Olhei para Kinsu. Ele estava olhando para mim também. Nenhum de nós parecia muito interessado em usar essas contas. O que deveríamos fazer? Kinsu perguntou. Teremos que devolvê-los aos seus familiares. Essa foi a melhor solução. Certo. Apesar de termos chegado facilmente a uma decisão, não podíamos estar felizes. Sabíamos muito bem o que essas contas significavam para os pais que perderam seus filhos. Vamos abrir esse baú primeiro. Caminhei em direção ao baú sentado no meio do campo aberto. Kinsu logo me seguiu. Oh, há mais de um desta vez. Havia 3 itens dentro. Um arco, um protetor de pulso e um cinto de couro. Eram todos cor de areia, como se formassem um conjunto juntos. Ah, é isso. Você sabe sobre eles? Não e nada. Abençoado arco de Horus, protetor de pulso do arqueiro egípcio, cinto de couro para os fortes. O arco e o protetor de pulso deveriam se tornar o principal equipamento de Valerion, um executivo do grupo de Jin-Sim. Olhei para Kinsu, que estava olhando para o conteúdo do baú. Eu perguntei com uma voz alegre. Como devemos dividir isso, tio? Kinsu olhou para mim e sorriu. Vou deixar para você. Você é quem encontrou este lugar, e foi graças a você que vencemos a fase final. Ok, para ser honesto, Kinsu não precisava do arco ou do protetor de pulso. Afinal, ele era um combatente de curto alcance. O único item que combinava com ele era o cinto de couro, mas havia apenas um problema. Você pega este cinto de couro. Você está levando os outros 2? Embora eu soubesse que Kinsu não queria dizer nada com isso, não pude deixar de me sentir um pouco culpado. Este cinto de couro era um artefato para treinamento. Cinto de couro para os fortes.
Artefato antigo. Quando usado, um máximo de Myojin pode ser adicionado ao corpo do usuário. Aumenta o crescimento físico de seu usuário. Igual. Você não consegue ler a descrição do item. Embora eu estivesse usando meu dom, observação e leitura, para ver descrições de itens, outras pessoas podiam ver descrições de itens sem depender de dons. O único requisito era ser iluminado e ter o status especial em City. Iluminismo. Eu sou ruim nessas coisas, então preciso avaliar os itens. Eu vejo. Então, como você usa esse cinto de couro? Kinsu pegou um cinto de couro enquanto sorria alegremente. De repente, senti pena. Para treinar. Treinamento. Mas ao contrário do que eu esperava, os olhos de Kinsu brilharam como se ele tivesse encontrado um tesouro. Sim, se você usar, seu corpo ficará mais pesado. Olhe para lá, você pode mudar o peso também. Kinsu exclamou com admiração. No entanto, minha expressão escureceu. Ele só estava me fazendo sentir pior. É como uma sala de gravitação portátil. Mas na verdade um pouco melhor. É um artefato antigo que acelera seu crescimento físico. Sério. Isso é incrível. Você está me dando isso? O que estou tomando é melhor. Para ser honesto, eles não eram apenas melhores, mas incomparavelmente melhores. Igual. Arco abençoado de Horus, santo antigo, atributo fantasma, um arco abençoado por Horus, filho do antigo deus egípcio, Osíris. Poder de Horus. As flechas disparadas com este arco são dotadas de chamas sagradas. As chamas sagradas são particularmente poderosas contra espíritos malignos. Imbuindo poder mágico no arco, você pode criar uma flecha de cura. Sun de Horus das 6 horas às 18 horas. O usuário deste arco receberá uma visão melhorada. Lua de Horus das 18 horas às 6 horas. O usuário deste arco pode se movimentar com passos mais silenciosos. Igual. Um arco de artefato com 3 opções. Eu cuidadosamente peguei o arco. Eu teria me sentido mal o suficiente apenas tomando isso, mas havia um benefício inesperado adicional. Seu presente, Master Sharp Soter, links com Sulfurus Stigma. Quando você ativa o Sun de Horus enquanto segura o arco abençoado de Horus, ele se fundirá com seu dom de baixo nível Olhos de 1000 milhas e permitirá que você use o Olho de Horus por 5 segundos. Olho de Horus. Sua visão se estende muito além do horizonte, atravessando os sentimentos das pessoas e as leis do universo. Enquanto todos os tipos de mensagens de cair o queixo estavam aparecendo, Kinsu perguntou inocentemente. Certo, Ajin, você também é bom com arcos, certo? Sim, eu sou. Isso é ótimo. Você conseguiu um arco e também um protetor de pulso, eu acho. Ele era puro demais. Sentindo-me extremamente arrependida, olhei para Kinsu. O extra da novela capítulo 138. Incidente final. Depois de limpar o dungeon, jantei com Kinsu e voltei para casa. Bip. Digitei a senha e abri a porta da frente. No entanto, Evandel não veio me cumprimentar como de costume. Eu podia ouvir vozes de 2 crianças se divertindo. Quando entrei, imaginando se Evandel estava bravo comigo por chegar tarde em casa, vi um convidado inesperado. Evandel estava com uma garota que eu nunca tinha visto antes. Ajin, ao me ver, Evandel sorriu brilhantemente e acenou com a mão. Curioso, olhei para trás e para frente entre Evandel e a linda garota ao lado dela. A garota se apresentou. Olá. Oi. Eu a cumprimentei e olhei para Evandel em busca de uma explicação. Evandel sorriu e apresentou a garota. Ela é minha amiga, eu sou um Aeon. As 2 crianças se curvaram em um ângulo de 90 graus. Eu não pude deixar de sorrir, olhando para o seu gesto adorável. Olá. Você deve ser o amigo que Evandel falou antes. Aeon disse que seus pais estão ocupados esta noite, então eu disse a ela que ela poderia jantar na minha casa. O que você pediu? Aeon está dando uma chance. Dando uma chance? Evandel riu, enquanto Aeon timidamente olhou para baixo e coçou a bochecha. Sim, Aeon disse que nunca pediu comida antes. Para as crianças, tudo era um desafio. Agora que penso nisso, também tive problemas para pedir comida quando tinha 5 anos. Mas não peça nada. Já que seu amigo está aqui, eu vou cozinhar esta noite. Uau! Sério? O rosto de Evandel ficou mais brilhante.
Cozinhar foi uma das habilidades que adquiri com a destreza. Contanto que eu conhecesse a receita, poderia imitar a maior parte do que os chefes profissionais faziam na TV. Evandel ficou realmente surpreso quando eu a mostrei pela primeira vez. Tudo bem, então espere um pouco. Abri a geladeira. Havia ingredientes mais do que suficientes. O que você quer comer? Eu estou perguntando a Eon. Convidado em primeiro lugar. Evandel fez becinho, mas ela rapidamente voltou a sorrir quando eu acariciei. Eu estou bem com qualquer coisa. Bife, por favor. Os olhos de Evandel brilharam. Aeon, você está bem com bife? Sim, eu gosto. Bom. Tirei 4 pedaços de lombo de vaca e um pouco de tempero. 3 deles eram para Evandel, e o outro era para Aeon e Ayang. Posso ver você cozinhar? Claro. Comecei a cozinhar sob o olhar curioso de 2 crianças. Tac, tac, tac. Eu rapidamente piquei um pouco de páprica e cebola. Shrink. Eu fiz uma receita de molho de bife de um chefe de 3 estrelas Michelin. Pzzz. Então, eu coloquei a guarnição e a carne, cobrindo-os com o molho de bife. Apresentei o prato completo sob os olhares espantados de 2 crianças e um gato. Aqui está. O Evandel e a Ion olharam para o bife com antecipação. Verifiquei meu smartwatch. Uma sensação de satisfação e efeito de recuperação de fadiga penetra em seu prato bem cozido. 20h52. Estava quase na hora do meu compromisso das 9 horas. Tudo bem, eu vou sair um pouco. Deixe o bife descansar por 5 minutos antes de comer. 1. Obrigado pela comida. Deixando para trás as 2 crianças que esperavam ansiosamente para comer, saí de casa e cheguei a um parque próximo. Enquanto esperava, verifiquei os itens que recebi hoje. Igual. Protetor de pulso do arqueiro egípcio. Artefato antigo. Atributo areia. Mana armazenada 3000. Proficiência em arqueiro ancião aumenta a sua proficiência com arcos. Bênção do deserto permite que você conjure sem barreira usando mana armazenada. Igual. Arco abençoado de Horus e protetor de pulso do arqueiro egípcio. Esses 2 itens, que chamei de conjunto egípcio, me serviriam bem pelo menos até os estágios intermediários da história. 1. Mas agora que eu tinha um bom arco, não pude deixar de hesitar entre um arco e uma arma. A essa altura, era difícil dizer que um era melhor que o outro. Minha arma não era uma arma comum. Como minha arma principal, a Desert Eagle tinha todos os tipos de opções adicionais anexadas a ela. Primeiro foi um efeito de aumento de poder de ataque para cada monstro que eu matei insta. Apenas esse efeito sozinho tornou minha Desert Eagle 2,2 vezes mais forte do que outras Desert Eagles. Mas havia mais. Modo de espingarda, modo de rifle sniper antimaterial, modo de rifle de assalto, modo de metralhadora pesada. Com a função de mudança modal do Desert Eagle, pude exibir grande poder de fogo em todos os tipos de situações. A única falha foi que eu fundi a Aether com a arma para mudar de forma, tornando-me incapaz de usar a Aether para defesa. Eu só usarei um arco como uma habilidade suprema. Essa parecia ser a escolha certa. Olhei para o arco cor de areia, então tentei prender a Aether nele. Imediatamente, o antigo arco se transformou, ficando mais moderno e elegante. É por causa da ganância estética. Ele continua fazendo isso. Desde que a Static Grade foi adicionado ao Aether, até minhas armas assumiram novas formas. Não consegui descrevê-lo bem, mas simplesmente, eles ficaram mais elegantes e bonitos. Você conseguiu uma nova arma. Após cerca de 10 minutos, a pessoa que eu estava esperando finalmente chegou. Boss se aproximou de mim com um sorriso no rosto. Você estava certo. A graça sagrada do Criador falhou na campanha da torre. Horrivelmente, nisso. Você está feliz? Claro, ei. O preço das ações da graça sagrada do Criador caiu 30% em apenas 4 dias. Deu uma queda enorme no primeiro dia e estava caindo constantemente desde então. Então, qual é o seu pedido? Você vai aceitar? Enquanto for possível. Em troca de dar informações relacionadas às ações da Boss, solicitei sua ajuda para o próximo incidente. Você já ouviu falar da Sociedade da Lua Negra? Dark Moon Society deve se infiltrar em clube durante este episódio. Este também foi o episódio em que Lancaster fez seu primeiro movimento real, e eu já confirmei ambos usando o livro da verdade. Sociedade Lua Negra. Como você sabe sobre eles? Boss franziu a testa desconfiado. Bem,
Você vê. Cocei meu pescoço e falei sem jeito. Isso não tinha outra opção. O coautor certamente tornaria o próximo incidente mais confuso. Era natural que eu tivesse um ou dois aliados para equilibrar isso. Durante o exame final anterior, eles tentaram me matar. O que? O rosto do chefe se distorceu violentamente. Como esperado de Asa, ela valorizava muito seus companheiros. Eu me senti orgulhoso. 1 de maio. A aula de hoje ainda não tinha começado, e eu estava olhando para o formulário de desistência de clube. Olhando para a linha perguntando o motivo da minha desistência, não pude deixar de me perguntar o que deveria escrever. Depois de muito pensar, escrevi apenas 2 palavras: mudança de carreira. Então, assinei o documento. Bom dia. Vou anunciar as equipes criadas aleatoriamente. Lembre-se, é apenas uma equipe de 2 pessoas. A aula comum da manhã era mais ou menos um passeio no parque. O treino de hoje foi uma masmorra VR. Não foi diferente do Mock Dungeon Trial que tivemos no ano passado, exceto que este foi patrocinado pelo governo e feito em um mundo de realidade virtual. Equipe 6, Io Yeon e Kim Jin. Io Yeon, que estava sentada na frente da cápsula VR, se contorceu. Ela virou a cabeça dela como uma máquina, e nossos olhos se encontraram. Quando eu sorri para ela, Io Yeon devolveu um suspiro profundo. Agora, sente-se junto com seu companheiro de equipe. Io Yeon caminhou lentamente e se sentou ao meu lado. Olá. Ei. Tudo bem, ouça. Os efeitos visuais para esta masmorra serão mais realistas do que os reais, então fique atento. Agora coloquem seus capacetes. Depois que a apresentação entusiasmada do instrutor terminou, coloquei meu capacete. Um cenário vívido se espalhou na minha frente. Uau, é como se eu estivesse em um LAN café. Murmurei. No entanto, Io Yeon não disse nada. Pelo jeito, ela nem estava logada. Tirei meu capacete e olhei para Io Yeon. Com as sobrancelhas franzidas, ela estava olhando fixamente para o meu braço direito. Eu agitei sua testa. Ak. Ak. O que você está fazendo? Nada. Vamos começar. Io Yeon colocou seu capacete, pisando em ovos ao meu redor. Pensando que ela estava fazendo suas travessuras delirantes habituais, eu a ignorei e coloquei meu capacete. Fomos colocados em uma vasta caverna. Para onde devemos ir? Vamos direto. Ok. Caiaque, um morcego gigante apareceu. Por que você está surpreso com isso? Ah, você odeia coisas assustadoras. De fantasmas a sustos, Io Yeon odiava todas as coisas assustadoras. Não, eu não. De qualquer forma, como devemos matá-lo? Ataque seus ouvidos. Io Yeon murmurou suavemente. Eu fiz como ela disse. Eu atirei 2 vezes, atingindo suas orelhas e matando instantaneamente. O próximo é um zumbi. Sua fraqueza? Cabeça. Entendi. Progredindo sem problemas, rapidamente chegamos ao final do dungeon. O que deveria ter sido um curso de 30 minutos levou apenas 20 minutos para ser concluído. Um. Io Yeon perguntou cuidadosamente em uma voz suave. Eu. Ouvi dizer que você estava desistindo. Shaina te contou? Io Yeon assentiu. Ela é muito tagarela. Ela estava chorando. O que? A voz de Io Yeon ficou mais pesada. Ela estava chorando. Sim, ela disse que não queria que você fosse embora. Enquanto escolhia minhas palavras, senti um olhar misterioso cair sobre mim. Eu me virei para o lado. Lá, meus olhos encontraram os de Rachel. No entanto, ela rapidamente desviou o olhar. Ela parecia ter ouvido o que acabamos de falar. De qualquer forma, não é algo que eu possa dizer. Eu acredito que você vai lidar com isso corretamente. Io Yeon murmurou e então se levantou. A equipe 6 acabou de terminar. Depois da aula da manhã chegou a hora do almoço. Eu vim para o refeitório do clube para comer sozinho. No entanto, Rachel também estava no refeitório. Mas como havia uma agente disfarçada de cadete ao lado dela, trocamos apenas um breve contato visual como uma saudação. Vou levar o conjunto especial. Tudo bem. Quando me sentei com minha comida, alguém se sentou ao meu lado. Era Shanayon. Oi. Ela acenou com a mão sem jeito. Olhei para o prato dela e perguntei. Você pode comer comida de cafeteria? Claro. Shanayon corajosamente colocou uma salsicha na boca. Não, não. No entanto,
Sua velocidade de mastigação só diminuiu com o passar do tempo. Então, quando você vai embora? Ela perguntou sem engolir a comida na boca. Essa semana. Cook. Ela tossiu alto, quase engasgando com a comida. Felizmente, ela conseguiu engolir antes que qualquer coisa que ela se arrependesse acontecesse. Shainayun olhou para seu prato com olhos tristes, então cerrou os punhos e bateu na mesa. Ei! O que? Você não pode não ir. Eu só consegui balançar a cabeça em resposta. Ah, tudo bem, se você tem que ir, você deve. Eu posso. Eu também posso encontrar outra pessoa para ser meu namorado. Ela murmurou enquanto olhava para mim. Sim, vá em frente. Eu estou brincando. Não vou namorar mais ninguém. Você deve. Imediatamente, Shainayun franziu a testa fortemente. No entanto, eu rapidamente terminei minha comida e me levantei. Shainayun correu atrás de mim. Depois de devolver meu prato, saí do refeitório e caminhei até um parque próximo. Lá, uma segunda batalha começou entre mim e Shainayun. É enfurecedor quanto mais eu penso nisso. Você não sabe como ter tato. Você sabe, serviço da boca para fora. O que? Quero dizer, você não gostou de mim no começo. Do que você está falando. Shoong, no meio de nossa conversa cheia de mal-entendidos, uma estranha ondulação de poder mágico de repente soou. Eu imediatamente congelei. Girando perto do chão estava uma aura nítida, porém leve. No ar havia um poder mágico sinistro que parecia interferir na fundação da Terra. Shainayun e eu nos olhamos simultaneamente. Ei, o que foi isso? Shainayun perguntou. Soltei um pequeno suspiro. Não consegui descobrir a data específica porque não tinha poder mágico suficiente. Parecia que finalmente estava aqui. Deve ser um fenômeno mágico. O que estava acontecendo agora era um fenômeno mágico extremamente raro. Um desastre mágico natural que aconteceu quando a raça do dragão que vivia nas profundezas do Mar do Leste tocou a pedra angular do poder mágico do oceano. Embora esse fenômeno normalmente tenha acontecido por pura coincidência, esse incidente foi orquestrado por Djinns. Fenômeno mágico. Ah, ei, olhe para lá. Shainayun apontou em uma direção. O cenário de Cube estava mudando. As folhas verdes estavam mudando de cor e a brisa fresca ficou quente. Além disso, os edifícios de última geração do Cube desapareceram, deixando apenas um único edifício em ruínas e uma floresta arborizada. Me siga. Sua mão. Agarrei o pulso de Shainayun e rapidamente corri para o único prédio em ruínas no centro de Cube. O que está acontecendo? Não solte minha mão. Porque ela ficava torcendo o pulso, eu gritei. Desculpe, mas você deveria explicar o que está acontecendo. O espaço ficou distorcido. O que? Nós aprendemos sobre isso na aula, lembra? É o fenômeno do espelho quebrado. Fenômeno do espelho quebrado. Foi um fenômeno mágico onde o espaço foi cortado em pedaços como um espelho quebrado. Esse desastre mágico foi algo que criei usando teorias aleatórias interessantes que ouvi falar. Tecnicamente, esse fenômeno era uma forma de barreira criada quando um dragão interferiu nas nuvens de Manenxerguarama através de correntes de convecção. Para encontrar corpos de encarnação para demônios, os Djinns provocaram um dragão e invadiram o cubo. Esta invasão foi cuidadosamente organizada por Djinns. Essa era a razão pela qual eu não conseguia parar. Mesmo se eu estivesse disposto a desistir do crescimento que Kinsu e Shinjongak experimentariam, simplesmente não havia como parar o plano dos Djinns, que exigiria que eu matasse um dragão. O que? Então, o espaço pode se dividir a qualquer momento, então fique atento. Você vê aquele prédio no centro? Precisamos chegar lá o mais rápido possível. Reino Unido. O espaço distorceu mais uma vez. Minha mão foi forçada a soltar o pulso de Shainayun, e o cenário mudou mais uma vez. Agora, o mundo parecia ser meio-dia e meia-noite. Desta vez, o ar estava cheio com o cheiro de sangue. Virei-me na direção do cheiro. Então, eu corri sem um pingo de hesitação. Assim que descobri a origem do cheiro, gritei alto. Ei! 12 pares de olhos caíram sobre mim. Lá, Rachel foi cercada por 10 ou mais Djinns. Agenci. Enquanto um cheiro espesso de sangue fluía, o rosto de Rachel ficou levemente mais brilhante. Primeiro verifiquei sua condição. Felizmente, ela não parecia estar sangrando.
Em vez disso, o sangue veio dos Djinns que ela derrubou. Ah, tio! Que coincidência, nos encontramos novamente. Faz algum tempo. Um homem um tanto familiar bateu palmas e se revelou. Eu sabia muito bem quem ele era. Ele era Elk-Jeon, o assassino que interferiu no exame final. Sim, já faz um tempo. Como esperado, Lancaster e Darkmoon Society estiveram envolvidos neste incidente. Sim, realmente faz tanto tempo. Elk-Jeon desencadeou uma intenção de matar viciosa enquanto espalhava suas adagas na forma de um leque. No entanto, eu inclinei minha cabeça. Ele ainda não ouviu a notícia. Agem-se, fuja. Há muitos deles para apenas nós dois lutarmos. Eu vou segurá-los, então você deve procurar reforços. Ignorando Rachel que estava falando algo sério, eu encarei Elk-Jeon. Kim Ajin. Desde o dia em que você me humilhou, eu estive esperando por este dia. Você não ouviu a notícia. Notícia. Apontei para o walkie-talkie pendurado em seu cinto. Todos os Djinns atacando o Cube tinham walkie-talkies que funcionavam nesse espaço distorcido. No entanto, isso foi o mesmo para mim. Aguentar. Usando um dispositivo mágico que preparei para hoje, enviei uma mensagem ao boss: chefe, esses caras estão me incomodando de novo. Era um dispositivo semelhante às letras mágicas que a escola Youseok usava. O que você está fazendo? Eu aconselho você a pegar sua arma. Foi então. Elk-Jeon. Onde está você, seu filho da puta? Palavras duras saíram do walkie-talkie de Elk-Jeon. Elk-Jeon e os Djinns que o cercavam estavam todos confusos. Estou no meio da Miss. O que? Seu filho da puta, eu lhe disse para não fazer isso. Suando profusamente, Elk-Jeon baixou o volume do walkie-talkie. Ele claramente não queria se envergonhar. Warangnin, eu pensei que já terminamos nossas conversas com os Lancasters. Você acha que eu dou a mínima para Lancaster agora? Essa pessoa entrou em contato comigo agora. Se algo der errado por sua causa, eu mesmo vou te matar. Esse foi o fim desta breve mensagem de rádio. Não estou brincando, vou te matar mesmo. Eu vou rasgar seus membros e alimentar você com o monstro de mais alto nível que eu puder encontrar. O walkie-talkie então voltou com um aviso final. Elk-Jeon olhou para o walkie-talkie em suas mãos trêmulas, depois o colocou de volta. Suando ainda mais profusamente, ele perguntou com cuidado. Kim Ajin-se. Se você pode explicar o que está acontecendo? Eu não poderia dizer se ele estava lento ou apenas chocado. Bem, pense assim. Eu ganho dinheiro investindo em ações. Um dos meus clientes sabe sobre você. Então eu lhes pedi um favor. Quem diria que um dos meus clientes teria um relacionamento tão estreito com você? Elk-Jeon parecia que sua alma foi sugada. Ele parecia estar dizendo, estou sendo humilhado por causa de meras ações. Mas considerando a personalidade de Boss, era uma boa desculpa. Então, o que você está fazendo? Apontei para uma pedra próxima. Era o lugar perfeito para se curvar. Se eu fosse você, minha cabeça estaria beijando o chão agora mesmo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.